me chamou. Então foi nessa época que você começou a trabalhar com o Coronel Jorge Teixeira. Aí, na época era prefeito de Manaus. Ele era prefeito de Manaus. Fiquei na prefeitura com ele e tal. Aí um belo dia, numa segunda-feira, eu fui trabalhar, estava demitido. Demitido? Eu fui lá com ele, abri a porta, estava uma reunião dele, o final do Zé Renato da Frota Showa, o Zizomar, aquela turma que ele trouxe para cá, por sinal, técnicos altamente competentes. Qualificados. Que criaram esse Estado. Aí eu falei, coronel, o que foi que houve? O senhor me demitiu por quê? Ele disse, que jeitão dele? Demitido, está demitido. Fui nomeado governador de Rondônia e se você quiser, você vai comigo. Só tu vai ficar aqui desempregado. Do jeito dele. Como eu já conhecia Rondônia, né? E minha irmã Ruth já estava aqui, tá? Digo, então eu vou com o senhor. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A hora que o senhor sair do governo, eu caio fora também. Problema seu. Aí foi como você veio parar aqui em Rondônia. Agora, aqui em Rondônia, quando nós viemos para cá, Coronel Teixeira, do que eu falo nós, era uma situação muito difícil porque quando nós chegamos aqui, houve aquele governo itinerante, né, que a gente começou em Vilhena, e chegou o secretariado do Coronel Teixeira todinho, o único que era daqui era o Chiquilito, foi na época secretário de administração. O Zé Renato da Frota Showa foi nomeado secretário de planejamento. Zizomar Procópio Ferreira, também que o nosso senhor já o levou. Já está no andar de cima? Ele e o Zé Renato também, né? Secretário de Fazenda na época. Chiquilito, secretário de administração. O doutor Amora, que era um grande sanitarista amazonense, era secretário de saúde. E assim foi, né? E ele foi pegando com as pessoas, os técnicos que ele conhecia em Rondônia, ele também foi trazendo. Aproveitando. Ciro Pinheiro era o assessor de imprensa. Quando você chegou aqui? Quando eu cheguei, o assessor de imprensa, foi nomeado assessor de imprensa do Teixeira. E assim a gente foi devagar. Agora, a grande característica do Teixeira, do Coronel Teixeira, era ele ser muito dinâmico, né? Vamos para frente e vamos tocar o barco. E tinha também uma grande peculiaridade. Ou ele gostava de você imediatamente, ou então ele te olhava, não tinha conversa, não. Eu me lembro que logo no início, quando nós chegou um helicóptero aqui, né, que ele chamou, queria ver como é que estava a 364, aqueles atoleiros terríveis que ficavam entre Pimenta e Vilhena, e nós saímos, me chamou para fotografar a situação. Então o helicóptero saiu, ele na frente, como sempre, né, o piloto, atrás ia o prefeito de Vilhena, o Arnaldo Martins, que era comandante do Quitubec, e eu. Aí chegamos lá, foi uma coisa assim muito triste, assim, caminhões atolados assim, quase de Vilhena a Pimenta Bueno, pessoas com malária. Um atoleiro só? Era um atoleiro só. Foi uma das coisas, gente com fome, gente com malária, e foi aquela situação, foi a primeira situação difícil que nós passamos aqui em Rondônia, né? E aí o helicóptero vinha, que levava os doentes, a gente ficamos lá o dia inteiro, foi uma situação bem difícil. Uma outra situação... É interessante que você, posteriormente, teve o privilégio também de registrar o início do asfaltamento da BR-364. Sim, eu fotografei o início do asfaltamento da BR-364. Sérgio, eu fotografei a criação do Ministério Público, a posse dos primeiros... fotografia a criação do Tribunal de Contas, a posse dos primeiros conselheiros, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, aquelas fotos que tem lá, fui eu e meu amigo Nascimento, que fotografamos a posse dos primeiros deputados, fotografamos isso tudo. Só que a minha mágoa até hoje é que a gente fez esse serviço todo, eu e o Nascimento, nunca, em momento algum, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público ou os municípios se lembraram de prestar uma pequena homenagem para a gente. É uma mágoa que acho que eu vou morrer com ela por causa disso. Fotógrafo Rosinaldo Machado. Ele, no primeiro bloco, falou um pouco sobre a sua trajetória pelo Brasil, saiu de Santarém, foi para o Rio de Janeiro, veio servir aqui em Rondônia, voltou para o Rio, onde trabalhou na Manchete,
e depois veio para Manaus, onde conheceu o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que era o prefeito então de Manaus, e acompanhou o coronel Teixeira para Porto Velho, quando ele foi nomeado governador do então Território Federal de Rondônia. E de lá para cá, o Machado ficou até o governo Cassol como fotógrafo oficial do governo. Eu gostaria, Machado, que você rememorasse aí, você já esteve falando no final do primeiro bloco, das fotos históricas que você fez aqui sobre a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, mas algumas dessas fotos que você trouxe aí, vamos dar uma comentada e aproveitar para mostrar aqui essas fotos históricas que estão no seu portfólio. Ah, tá. Olha, eu mexendo das minhas... que eu tenho bastante foto, né? Mexendo lá nos guardados? Nos guardados. Eu peguei essas fotos, por exemplo, da do Coronel Teixeira descendo a escadaria do Palácio, quando ele foi nomeado governador do estado de Rondônia. Já está, nomeado, já. Tenho também o nosso querido Andreasa, o Coronel Andreasa, que foi assim uma pessoa assim para Rondônia, acho que foi o pai de Rondônia. É o padrinho. É o padrinho de Rondônia, porque o que ele fez por Rondônia, uma coisa assim impressionante. Ele só vivia aqui, né? E outra coisa, porque eu fico assim também muito magoado, dificilmente, Sérgio, alguém se lembra de falar na morte do Andreasa, na visita dele. Você não vê uma grande homenagem ao Andreasa, não ser um pequeno município, não estou querendo desmerecer o município de Andreasa, mas fora disso, você não vê assim uma homenagem de relevância a essa figura chamada Andreasa. Como o presidente Figueiredo também tem as imagens. Essas imagens do Coronel Figueiredo em Porto Velho, ele tinha uma atenção especial com o Forte Príncipe da Beira, né? E a gente vê, por exemplo, que me entristece muito que esses nossos historiadores, eles não focam muito, tá? nessa fase que eu digo, uma fase romântica, de transformação de território em Estado, que foi uma época realmente de muita luta, de muito trabalho, de muita determinação, de formação de pessoas. E o que me entristece é que as coisas aconteceram, tem material, e você não vê divulgação disso aí. Eu, por exemplo, tenho um material muito grande sobre essa história recente de Rondônia, do Estado. E eu já tentei N vezes tentar editar um livro e tal, e a gente não consegue. Apoio. Não consegue apoio, nem de órgãos governamentais. É triste isso, né, Machado? Por exemplo, esse acervo está com você, esse material todo? Como Olha, é que é essa? Uma boa parte do acervo eu negociei com a Secretaria de Centro de Documentação da CECEL. Da CECEL. Por quê? Porque esse material, ele é muito sensível. Então, você tem que ter um lugar climatizado, de se manter, né? Isso, de conservação. De conservação. Você tem que ter um lugar climatizado, né? Um desumidificador de ar. E eu estava perdendo muito material, então esse material está hoje lá com a professora Nazaré, lá no Centro de Documentação da CECEL. Agora, ele não está nas devidas condições que deveria estar. Tá? Ele tá mesmo lá, ele não está nessa condição ideal de conservação. De conservação. Se não se tomar um cuidado, brevemente, daqui a uns 5, 6 anos, ele vai também se deteriorar completamente. E se perder como tantos outros já se perderam. Né? Eu tenho ainda comigo parte de material desse que nós estamos exibindo aqui no programa. E como também a gente tem limitação nessa série de tempo aqui, não deu para a gente trazer uma quantidade muito maior, grande. Exatamente. E acabou que você trouxe até uma quantidade. Esse aqui é o João Tavares? João Tavares com o Coronel Teixeira. Sendo cumprimentado aí pelo Coronel Teixeira no aeroporto. No aeroporto. Tem uma palestra interessante, no Hospital de Base, com o Zé Adelino. Doutor Viriato Moura aí, bem novinho ainda. Bem novinho. Ricardo Amaral. Ricardo Amaral, olha só como é que está ainda. Tinha cabelo ainda. Tinha cabelo preto. Então tem essas coisas todas que nós temos
em Rondônia. E esse material também aqui do Coronel Teixeira hasteando a primeira bandeira, o primeiro protótipo de bandeira de Rondônia, que você vê que era diferente. Ele e o Zé Renato da Frota Show, eles hasteando foi em Ji-Paraná isso aí. Essa bandeira que você vê que só tem ela é diferente, né, da nossa atual. Essa bandeira foi feita antes de ser aprovada essa atual. A atual bandeira. Temos também, por exemplo, aí o primeiro telefonema internacional que foi dado de Rondônia para o Japão, foi em Jaru, o coronel, junto com o Silvio Santos. O primeiro DDI, descarte direta internacional. Do Coronel Teixeira para o filho dele de criação, o Roberto, que estava no Japão, em Tóquio, fazendo um curso de engenharia naval. Bem, aqui em Rondônia, poucos se preocupam com a história desse estado. Nós somos um estado sem memória, praticamente. Verdade, eu já tive a oportunidade de comentar aqui com outros entrevistados. Por exemplo, o acervo de vídeo que foi produzido durante o governo Jorge Teixeira, onde é que se encontra esse material? Aquelas solenidades, aqueles passeios ali na Estrada de Ferro, lá com Santo Antônio, com a presença, inclusive, do Mário Andreasa. Pois é. Onde é que foi parar esse material? A inauguração aqui da BR-364, aquela solenidade que teve ali no trevo do Rock. Pois é. Cadê? Pois é, isso é que eu falo, está perdido, ninguém sabe onde é que está, talvez a professora Ieda Bozakovsky tenha alguma coisa, talvez o professor Abinael tenha alguma coisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não temos memória. Por exemplo, essa série de entrevistas que você está fazendo aqui na Record News, isso aí talvez seja um plano, um piloto, para trazer as pessoas que ainda têm alguma... As memórias vivas que ainda estão aí, né? Podendo falar e contar, e com testemunhas oculares, alguns protagonistas dessa história. Exatamente, que isso aí já vai servir para os meus filhos e netos. Pois é, já estão aí. Futuros pesquisadores da história de Rondônia, encontrar algum acervo. Sim, isso é uma iniciativa que merece todos os elogios possíveis, que vocês estão resgatando aí, né? Essa memória viva que ainda tem por aqui, que eu acho isso uma coisa assim espetacular. Pelo menos alguém, no caso você, no caso Everton Leone e todo, a gente tem que dar os parabéns por essa iniciativa de se fazer um trabalho desse. Machado, você teve a oportunidade também de registrar com sua máquina fotográfica um dos momentos históricos também da nossa história, que foi do desenvolvimento aqui do estado de Rondônia, que foi as duas caravanas para o Pacífico, né? O que você lembra dessa epopeia, da qual eu tive também a felicidade, a convite do então presidente da Fiero, Miguel de Souza, de participar? Sérgio, olha, nós fomos os pioneiros na abertura da saída para o Pacífico. Nós que eu falo, eu, você, Miguel Souza, finado Antônio Morimoto, o Luiz Malheiros Tourinho, tá? E tantos outros. José Genaro, que é o nosso atual secretário de Finanças. Eu não vou citar nomes porque a memória realmente não... Mas foi momentos difíceis, você sabe disso. Era um lugar que a gente atravessou a floresta amazônica na raça. Passa momentos difíceis, comandante Almeida também. Comandante Almeida. Então nós passamos, você sabe, momentos difíceis, muito frio. Nós tivemos problemas, na época o Peru estava com aquele problema dos tupamaros. Sendeiro Luminoso. Sendeiro Luminoso. Nós passamos momentos difíceis. Fomos escoltados, né, pela todos nós. Militar. Até para ir na esquina você tinha que ser escoltado. Então, nós fizemos essa travessia histórica. E uma das maiores emoções que nós sentimos, pelo menos eu, foi quando nós chegamos em Ilo, que nós olhamos para baixo e vimos lá o Pacífico. O tão sonhado Pacífico. O tão sonhado Pacífico. Aquilo realmente foi uma das coisas que não me sai da memória. Como, por exemplo, aquele povo maravilhoso que é o povo peruano, Machu Picchu, que também é um lugar extraordinariamente belo, místico. Verdade. Então, são coisas
que nós também fizemos essa história e nunca mais foi lembrado. Que nós é que desbravamos essa... Não, teve trechos da rodovia, da saída para o Pacífico, que nós tivemos que literalmente pegar no machado, né? O machado, pegar no machado, no motosserra, para poder abrir caminho na estrada. Com lama até o pescoço, temperaturas baixíssimas. Verdade. Lá no Ala, pegamos uma altitude de 5 mil e poucos metros, neve que a maioria nunca tinha visto. Então, foi coisas assim que a gente não esquece. Verdade. Não esquece.